É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Com o encerramento das escolas, o elevador social da escola pública ficou parado. Encerrados nas suas condições sociais, centenas de milhares de jovens e crianças passaram a contar com as vantagens que têm ou não têm em casa. Se a casa é pequena ou grande, se tem computador ou não, se tem internet, se a família tem recursos culturais para os ajudar. E a telescola é um pequeno remendo, melhor do que nada, a esta desigualdade estrutural que só a presença física na escola pode mitigar. Tudo ficou com tintas mais carregadas. A esta desigualdade junta-se a necessidade de muitos pais estarem em casa, em teletrabalho, tendo de acumular os seus deveres laborais com o dever de acompanhar os filhos. Mais uma vez, uns terão mais recursos do que outros para o conseguir fazer. Isto partindo do princípio que têm as condições materiais para a casa ser um escritório e uma sala de aulas ao mesmo tempo. Ninguém pode condenar o governo pelo vírus e pelas medidas que foram necessárias, que inevitavelmente teriam sempre estas consequências. A única coisa que podemos exigir é que tenha feito tudo para minorar os seus impactos, sabendo que esta desigualdade vai aumentando à medida que o tempo passa, com os estudantes de classe média a ganharem vantagem sobre os pobres e os colégios privados, que para cobrarem propinas não podem desistir de ninguém, a ganharem vantagem sobre a escola pública. Tentarei saber, na conversa de hoje, se este esforço foi feito. Mas infelizmente há uma opção que parece desmentir a ideia de que os mais prejudicados por estas medidas excepcionais são mesmo a prioridade. Chegado ao momento do governo fazer escolhas, a escola não abriu para os mais novos, como vai acontecer em praticamente toda a Europa. Vai abrir, se essa opção se confirmar no próximo dia 30, para os alunos de 11º e 12º ano e só nas disciplinas em que há exames. Contando com os cursos profissionais, andará por metade dos alunos que acabaram o 12º ano os que concorrem ao ensino superior. E a proporção é bem mais baixa entre todos os que frequentam o ensino obrigatório. É na outra metade que está a grande maioria dos que foram mais prejudicados pelo confinamento. Com esta escolha, o governo tira de casa os jovens que não precisam de acompanhamento e deixa lá as crianças, não permitindo que os pais regressem ao trabalho. Não dá prioridade a quem está mais desamparado neste momento, que são as crianças mais pobres nas fases iniciais da aprendizagem, para quem estes meses valem muito. E, acima de tudo, confirma que a prioridade para a escola pública não é servir o conjunto da população, com especial atenção para os mais pobres, é a sua função de seleção dos alunos que chegam ao ensino superior. Convidei o Secretário de Estado da Educação, João Costa, para nos explicar esta prioridade. E ouvirei com especial atenção por conhecer o seu empenhamento no papel social da escola pública. Mas também falaremos das condições em que estes alunos poderão regressar à escola, das avaliações, dos exames e de como está a decorrer esta experiência radical de migrar em poucas semanas todo o ensino presencial para o ensino à distância. Muito obrigado, João Costa, por ter aceitado este meu convite. Comecemos pelo passado, já vamos a muito do que eu falei aqui, mas comecemos pelo passado recente. Que avaliação faz da adaptação que as escolas conseguiram fazer neste processo de migração para o ensino à distância? Bom, a avaliação é obviamente positiva, na medida em que por vezes não temos a verdadeira dimensão do que está aqui em causa. Nós tivemos de uma quinta-feira para uma segunda-feira, no final do segundo período, as escolas a encerrarem. Já se falava muito se encerrariam, se não encerrariam, mas a decisão foi tomada no Conselho de Ministros e o encerramento foi feito na segunda-feira. Nós de imediato emitimos orientações para as escolas, até já na altura centradas com algumas dessas preocupações sociais de garantir que há contacto com todos os alunos que é preservado,
E na segunda-feira seguinte, em muitas das escolas do país, já estava a haver trabalho remoto, os professores com uma grande capacidade de adaptação a tecnologias que não dominavam, eles próprios surpreendidos com a dimensão do trabalho que tinham em mãos e que têm em mãos, que é um volume de trabalho muito grande e é muito diferente. E, portanto, a adaptação foi boa. Obviamente, a primeira semana mais atabalhoada, mas em que houve, de facto, um voluntarismo e uma vontade de agir muito, muito grande. E depois tivemos ali o período das férias da Páscoa, que foi um período em que nós também desenvolvemos vários instrumentos de apoio à escola, embora logo no primeiro dia já tivéssemos um site no ar que construímos em 48 horas com uma série de recursos e de medidas de apoio, mas conseguimos entrar neste terceiro período um pouco mais organizados. Tem assim. havido muitas queixas sobre a sobreposição de teletrabalho com os miúdos em casa a estudar. Os professores mostram ter consciência da dificuldade que isso significa para os pais? Têm consciência, até porque muitos professores são pais, não é? E têm infelizmente, também, pela idade média dos professores, são pais, mas grande parte deles já não têm os filhos em casa. Ou são avós, e também a idade média da primeira criança num casal também aumentou bastante. Portanto, é verdade. Também é verdade. Mas há obviamente essa consciência, mas eu tenho dito muitas vezes, este é um momento também, e até fiz um apelo aos encarregados de educação, este é um momento de colaboração e tolerância, porque estamos todos a aprender, ninguém sabe exatamente como é que isto se faz, e se naquela segunda semana, na primeira semana antes das férias da Páscoa, houve de facto avalanches de trabalhos enviados para casa, eu noto que em muitas escolas isso está a ser calibrado. Tem que se depender que os miúdos não vão ter ajuda dos pais. Tem que Exatamente, esse tem de ser o ponto de partida, não é? E voltando à questão inicial, que é que balanço faço, o balanço que nós fazemos é um bocadinho como disse na introdução, tudo o que fizermos é pouco, tendo em conta que estamos num contexto de grande aceleração de desigualdades. Eu sou, por exemplo, professores que mandaram fichas para imprimir. Sim, vamos lá ver. A partir do princípio que os pais têm impressora em casa, é já trabalhar para a classe média quase alta. Porque... Vamos lá ver. Uma crise desta dimensão, eu tenho dito às vezes, e já dizia isso a propósito de toda a área da educação inclusiva, põe o sistema educativo debaixo de uma lupa gigante. Aquilo que já era um problema em condições normais de funcionamento, torna-se um problema ou muito mais evidente ou muito mais agravado. E o que é que nós sabemos que são problemas na área da inclusão? O contexto socioeconómico, que é o principal preditor de insucesso em Portugal, a dependência que existe em muitos casos da família, quando nós vemos que o outro grande preditor, obviamente correlacionado, é a qualificação académica dos encarregados de educação, em particular das mães, quando vemos às vezes, até em alguns manuais escolares, por exemplo, lembro-me quando um dos meus filhos era pequeno, ter um manual que tudo o que tinha para fazer em casa começava com a ajuda de um adulto, faz não sei o quê. Portanto, esta crise torna estes problemas muito maiores, mas também muito mais evidentes. Não é novidade que estes alunos que estão a ficar ainda mais para trás já eram os que ficavam para trás. Nós já vamos aprofundar, vamos ao longo desta conversa aprofundar esse tema muitas vezes, mas temo que o abandono escolar aumente neste período. Temo muito. Temo muito porque nós sabemos que algumas das crianças que estão em risco, crianças e jovens que estão em risco de abandono escolar, são, dito assim de uma forma um pouco bruta, são aqueles que só vão à escola porque é mesmo obrigatório. Ou seja, até é possível que já tenham abandonado a escola e ninguém tenha dado por isso, não? É possível. É possível e por isso, paralelamente a tudo isto que tem sido mais visível, com a história dos exames da escola na televisão, etc., há um trabalho de fundo que temos vindo a fazer em cooperação com outras áreas do Governo, com as migrações, com a cidadania e igualdade, com a segurança social, de tentarmos ao máximo
que estes miúdos não nos saiam do radar, ou seja, prever que as Comissões de Proteção e Crianças e Jovens continuam a trabalhar, continuam a sinalizar. Diz que estão a tentar, acha que estão a conseguir? Temos algumas assimetrias concelhias, ou seja, se há concelhos onde as coisas estão a correr francamente bem, porque a escola fez, e nós, penso que passado 4 dias depois do encerramento, tínhamos já um documento orientador e uma lista de contactos de parcerias que se podiam estabelecer através de escolhas, através do CPCJ, através até de voluntários que se disponibilizaram para apoiar neste trabalho de alguma monitorização social e garantia de conexão com a escola. Temos alguns em contextos muito difíceis que já têm todos os alunos a trabalhar remotamente, mas em alguns sítios tivemos reporte de que algumas estruturas que iam estar a funcionar não estavam. E foi isso que justificou o aprofundar de um trabalho com a Coordenação Nacional da CPCJ e também com os nossos colegas da Justiça para garantir que essas pressões não desaparecem. Ou seja, esses são os casos mais graves. E depois há aqui os intermédios, portanto, os alunos mais pobres que não têm computador em casa, têm um acompanhamento escolar menos eficaz por parte dos pais e têm piores condições de estudo. Portanto, isto vai ter um impacto muitíssimo superior no seu desenvolvimento escolar. O que é que fizeram para reduzir este impacto? Bom, não estou a falar de casos críticos como aqueles de pode haver abandono escolar, não estou a falar dos casos dos meninos de classe média que estão a ter todos os instrumentos que estão disponíveis, estou a falar de provavelmente uma fatia muitíssimo grande de pessoas que está entre o caso extremo de abandono escolar e a situação confortável de acesso à escola. E não pensemos, parece que estou a jogar contra mim, mas não estou mesmo a ser realista, não pensemos que a classe média está bem. E porquê é que digo isto? Na classe média não há muitos agregados familiares em que haja mais do que um computador. Os horários por vezes têm, como dizia há bocado, sobreposições. Há irmãos. E é provavelmente sobretudo a classe média que está em teletrabalho. Exatamente. Portanto, há irmãos, há uma série de dificuldades que estão aqui acrescidas. E além disso, é também neste nível, na classe média, que as dificuldades já se estão a começar a agravar. Nós temos reporte nesta primeira semana, terceiro período, de alguns alunos que estavam ligados e estão a começar a desligar porque os pais já não conseguem suportar todo o preço dos pacotes de dados, etc., apesar das operadoras estarem a colaborar e terem aumentado. Tradicionalmente daquelas primeiras despesas que se corta quando há dificuldades. Obviamente neste momento o acesso à internet é tão importante como o transporte público para chegar à escola, mas muitas famílias... Não lhe vou fazer essa pergunta assim porque não é assim que diz respeito, mas poderia-se aproveitar este momento para não serem só mais notícias e começar-se a discutir sobre o acesso à internet como um bem fundamental, e esse trabalho, tão importante como a água e como a eletricidade. E esse trabalho está em curso e muito desta discussão... Mas agora deixe-me só perguntar, e o que é que vocês estão a fazer para conseguir... Muita desta discussão tem estado centrada nos equipamentos e é a face mais óbvia disto, não é? Eu tenho dito por vezes que isto é a vingança do Magalhães, não é? Porque... Já lá vou. Não me estraga as perguntas. Isto é a vingança do Magalhães, porque se tivéssemos tido continuidade no plano tecnológico, que politicamente houve uma opção de descontinuar, financeiramente tornou-se difícil, se calhar não estávamos... Não vou lá, diga-me lá, acha que esta é a prova de que o Magalhães... Eu acho que é a prova de que o Magalhães foi uma aposta certa na altura. E porquê é que não vão voltar a ele? Nós estamos, e está inscrito no programa do Governo, um plano de transição digital que contém um dos seus eixos principais na educação. Não é? E é nisso que estamos a trabalhar. Portanto, quando o Daniel perguntava a conectividade, a internet como bem fundamental, equipamentos nas mãos dos alunos de todas as classes socioeconómicas, isso já estava e continua a estar no programa do Governo, e se alguma coisa esta crise trouxe foi a absoluta necessidade de acelerar este trabalho que está agora em curso. Agora, eu gosto sempre de salientar... Mas regressando outra vez aos alunos, a gente já vai voltar a... Eu queria mesmo voltar aos alunos. Isto, muitas vezes só se fala dos equipamentos e da internet.
mas não é por eu ter equipamento de internet que estou necessariamente ligado à escola. Ou seja, há aqui um trabalho muito grande que é, como dizíamos há pouco, não depender da família. A escola não pode nunca, e agora ainda menos, embora não saibamos como é que isso se faz neste contexto, ou ainda não saibamos como isto se faz neste contexto, mas aquilo que temos vindo a desenvolver é uma série de quer roteiros orientadores, quer partilha de práticas, etc., para induzir que aqueles que já eram os princípios da educação inclusiva não sejam postos de parte agora, porque eles até são mais necessários neste momento. E aquilo que temos são escolas que já pegaram nisto, ou até já faziam e que nos inspiraram para o que pusemos no roteiro, que é garantir que há contactos telefónicos regulares com os alunos, que há estruturas de proximidade que podem lá chegar. Os casos felizes de CPCJ são casos que, em vez de fazerem apenas as visitas técnicas que costumavam fazer, fazem uma visita de apoio ao estudo. Portanto não podemos cair na ilusão de que isto é ter um equipamento e já está, ou ter acesso à internet e já está. É muito, mas muito mais do que isso. Estas diferenças serão ponderadas, a gente já vai ao 11º e ao 12º ano, mas nas restantes serão ponderadas na avaliação? Esse tem sido também uma das áreas de trabalho, até com os diretores. Quando eu dizia, e depois já percebi que já vamos a exames e tal, mas deixamos isso mais para frente. Mas quando eu dizia que esta crise põe o sistema educativo debaixo de uma lupa, também põe no secundário. Quer dizer, já todos sabíamos e muitos de nós nos queixávamos que o ensino secundário tem estado refém do acesso ao ensino superior há demasiado tempo. E já lá vamos. É que vamos guardar uma boa parte da nossa conversa para isso. Já lá vamos. Mas também, isto era a propósito da inclusão, não é? E destas dependências em relação à família, etc., já era uma das principais dificuldades, porque requer, de facto, a escola dita facilitista. Eu digo sempre que é aquela escola que trabalha com os que aprendem apesar da escola, ou que aparecem... E que chumba aos outros, sim. E que chumba aos outros, ou que os manda embora, ou que tem práticas de seleção à entrada, não é? Eu, o ano passado, lembro-me, e até já comentei isso com o próprio diretor da escola, é público que eu tenho uma embirração profunda com os rankings que saem nos jornais. Acho que são uma bolsa de valores das escolas que não refletem minimamente a qualidade do trabalho que se faz. Acho que qualquer pessoa que defenda a escola pública só pode embirrar com... Mas a pressão que depois que é feita em função daquilo é muito, muito grande e é muito penalizadora para a escola pública, seja em termos reputacionais, seja em termos de uma série de dimensões. Por nas escolas que trabalham nos territórios complicados e fazem um bom trabalho. Claro. E beneficiar de escolas que limitam a receber os bons alunos. Vamos ver, o trabalho que leva, e por isso é que nós criámos o indicador Percursos Diretos de Sucesso. O trabalho que uma escola faz, que pega num aluno que chega com um potencial para 2 valores e o leva ao 13, é muito superior do que chega com o aluno que tem potencial para 16 e o leva a 17. Isto é absolutamente inegável. O valor acrescido, ou muitas vezes, em determinadas comunidades, o trabalho que é necessário para que um aluno não abandone é 1000 vezes superior àquele que é feito numa escola que tem os centros de explicações todos à volta da escola. E agora como é que resolvem este problema da avaliação no final do terceiro período? Isto também não é novidade e foi por aí que fomos parar à lupa e eu já não me estava a lembrar porquê. Mas uma das dificuldades que nós sentimos no sistema educativo é também a perspectiva que existe e que nós temos bem inscrita na lei desde a publicação da legislação sobre currículo e inclusão em 2018, que é para que é que serve avaliar? Qual é o papel da avaliação na escola? Não é? E o sentido de avaliar em contextos de diferenciação. Eu conto muitas vezes uma história que se passou comigo no meu bairro. Eu sou meio coxo, tenho aqui uma coisa no pé e ando muitas vezes canadiana e há uma miúda já ali do meu bairro, vem ter comigo e diz, olha, queria-te fazer uma pergunta. Eu diz lá, não, é que eu tenho um colega na turma que vem connosco, ela estava no 7º e 8º ano, vem connosco desde o 1º ano e
ele nunca tinha tido nenhuma nota muito boa, que ele tem umas dificuldades. E a professora de História fez-lhe no teste as perguntas e por baixo explicava um bocadinho o que é que cada pergunta queria dizer. E nós e os nossos pais, ele pela primeira vez na vida teve um bom, porque percebia as perguntas, e nós e os nossos pais achamos que isto é injusto. E eu disse assim, então olha, vamos fazer uma coisa que é a melhor maneira de explicar, vamos fazer uma corrida aos dois, daqui até ao fundo da rua. E ela olhou assim para mim, a pensar, este está louco, vamos fazer a corrida, mas antes de arrancarmos, diz-me assim, quem é que vai ganhar? E ela disse, sou eu, tu estás coxo? Eu disse, pronto, é a mesma coisa tal e qual do teste do teu colega. E é isto que muitas vezes, quando se fala de justiça na avaliação, a justiça na avaliação não está em fazer de conta que por haver uma prova igual, os alunos estão a ser avaliados com justiça. A justiça na avaliação é quando se avalia em função daquilo que se aprende. E nós vamos ter, neste período, contextos muito diferenciados de aprendizagem. E as escolas estão preparadas para fazer essa diferenciação? Nós temos já muitas escolas que já fizeram adaptação de critérios de avaliação, temos escolas que nos pedem ajuda e também temos escolas que assumidamente dizem que isto só devia ser avaliação formativa e não sumativa, que parte de a meu ver, de um problema de conceptual sobre o que é isto de avaliar. O facto de eu ter um processo que deve ser sempre formativo, a avaliação não deve servir para me catalogar, seriar, empurrar para aqui e para ali, deve servir para eu receber um feedback que me diz ok, no que é que eu tenho de melhorar, mas eu fazer isso não implica que seja impossível atribuir uma classificação no fim. Ou seja, são dois processos obviamente diferentes, não é? E a injustiça verdadeira na avaliação está no fazer de conta que estamos todos em condições iguais. Ou no argumento que se vai construindo por vezes, que é uma avaliação que tem em conta isso, é baixar os estándares da educação. Não é. É ser realista e perceber às vezes que até em contexto de turma, eu tenho dito isto muitas vezes em quaisquer períodos, é muito bom para a formação dos alunos que todos andem um bocadinho mais devagar porque alguns andem mais depressa. E isto... Isso vai contra a ética atual, que é vai contra a ranquigocracia, baseada na ideia da competitividade. Vai completamente contra, e digo isto com muito orgulho, vai contra o discurso da meritocracia. Porque a meritocracia só é usada para defender aqueles que, se estivessem nas mesmas condições dos outros, se calhar não tinham conseguido fazer nada. Não é? É uma coisa altamente falaciosa. Falou há um bocadinho das dificuldades que os professores têm na relação com as tecnologias. Com o ensino digital, a idade avançada dos professores não se revelou um problema especialmente evidente. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Eu disse sempre que nós temos nas escolas velhos muito jovens e jovens muito velhos. Ou seja, nós não conseguimos geralmente encontrar uma correlação perfeita entre a adaptabilidade a desafios novos que surgem e a idade. Mas é provável que um professor de 60 anos esteja menos familiarizado com as novas tecnologias que um professor de 30, não é? Contudo, é preciso também lembrar... Não há nenhuma fragilidade dos professores de 60 anos, tem a ver com uma questão geracional. Sim, mas também é preciso lembrar que nós não estamos a partir do zero em termos de tecnologias, não é? Nas escolas nós tivemos já não sei quantos programas, o Minerva, o Arte, quando foi introduzido o Moodle, o plano tecnológico, etc. Portanto, nós temos cerca de quase 30 anos de formação contínua na área do ensino digital, do ensino à distância. Portanto, muitos professores não estão a partir do zero e até têm já alguma capacidade instalada. Agora, haverá outros que têm dificuldades e por isso o que é que nos tem competido a nós e temos vindo a fazer? Disponibilizar tutoriais que estão disponíveis online. A Associação de Professores de Informática tem sido absolutamente extraordinária a criar recursos formativos para os professores. Lançámos esta grande formação sobre metodologias de ensino à distância em parceria com a Universidade Aberta, que tem já quase 3.000 participantes.
E este é o caminho que queremos continuar a fazer, é não desacelerar neste apoio. Por exemplo, a semana passada, ou há 2 semanas, houve muitas notícias sobre falhas de segurança. Era a pergunta seguinte que eu tinha. Parece-me evidente que não conseguem garantir a privacidade das aulas online. Eu não sequer estou a falar daquilo que é mais evidente, que alguém que filma e impõe isso é impossível garantir, porque se algum aluno decide filmar a aula, não há grande coisa que se possa fazer. Agora, mesmo as vossas medidas, as pessoas com quem eu falei que percebem alguma coisa do assunto dizem que as garantias de privacidade estão a um nível baixíssimo nas aulas que estão a ser dadas. Vamos lá ver. Aquilo que nós fizemos... Usam instrumentos que têm muito poucas garantias de segurança. Aquilo que começámos a fazer logo no início, logo desde o final da primeira semana, antes ainda do final do segundo período, foi a fazer um trabalho muito próximo, em conjunto com o Centro Nacional de Cibersegurança e com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, para acautelar todas estas coisas. Eles fazem um trabalho muito rigoroso de análise das diferentes plataformas. Produzimos em conjunto com eles, mas mais produzido por eles que são especialistas, uma série de orientações de segurança, de configuração das plataformas que estão agora a ser mais usadas, Zooms, mas estão Teams, a usar etc. plataformas, como sabem, que à partida não vos dão qualquer garantia de segurança. E o que é que nós elas próprias não dão, não é? O que é que nós temos vindo a fazer? Não nos pareceu útil dizer é esta plataforma que todos vão usar, porque algumas escolas já usavam outras e usavam com a segurança devida e não havia qualquer razão para começarem do zero, mas fomos produzindo também a articulação com estes parceiros, princípios de tutoriaizinhos sobre como blindar o sistema. E tudo isto tem sido feito, eu também sou outro que não percebe nada disso, aliás eu ando perdido em plataformas, já tive 5 minutos a olhar para um ecrã à espera que as pessoas aparecessem no Zoom e estavam no Teams ao lado à minha espera, portanto também ando nisto, mas aquilo que foi verificado foi, sempre que o professor cumpre todas as regras enquanto administrador da plataforma, consegue garantir que esses casos que têm acontecido não se deem, como aquele youtuber que invadiu aulas e gravou aulas, etc. E isso até já estava disponível, se calhar esse evento foi também algo que fez despertar todas as escolas, e nós voltámos a enviar as informações de segurança. Como em qualquer meio de comunicação, seja presencial, seja não presencial, infelizmente nós não conseguimos garantir que não há nunca uma brecha, não é? Outra coisa que é importante... E nós ainda vamos poder, provavelmente, ter aqui episódios bastante desagradáveis. Mas também estamos a conseguir atuação. O caso do youtuber foi-me relatado de madrugada por um diretor de uma escola, que mandou uma mensagem. E disse, isto é mesmo a sério, porque até foi com uma professora minha. Eu, assim que o dia nasceu, telefonei para a Comissão, o Centro Nacional de Cibersegurança, e ao fim do dia ele estava identificado, havia queixa na Polícia Judiciária, e a coisa... E tem o compromisso de agir... Sim, já foi feita a queixa... Não é só nesse caso, mas em qualquer outro caso que Sim, e esta articulação é muito boa, não é de hoje também, e é muito boa. Aliás, por vezes até somos vítimas desta boa articulação, porque quando falamos da internet lenta nas escolas, para além de outros problemas que tem, também tem a ver muito com mecanismos de segurança que a internet nas escolas tem. Ainda mantendo um bocadinho mais no digital, isto não é uma oportunidade, há pouco falou do Magalhães, isto não é uma oportunidade de optar pelos manuais digitais em vez de gastar fortunas a distribuir manuais em papel, que é uma total irracionalidade, quer financeira, quer ambiental. De novo, quando falamos do plano de transição digital, esse eixo da educação também prevê... Isto é uma guerra minha que eu vou manter o máximo tempo possível. Sim, é uma boa guerra. O plano de transição digital também assenta nessa ideia, isso está inscrito no programa do Governo, a progressiva transição para manuais com outros formatos. Significa darem tablets aos miúdos, não é? Não é a partir do princípio que eles têm computador em casa. Claro. Isto tem de ser, aliás, a história e experiências anteriores também nos ensinam
que só há transição digital na educação se houver 3 aspectos que são tidos em conta: infraestrutura, equipamento, formação dos professores e intencionalidade pedagógica. Não é? Ou seja, temos de saber, eu tenho um computador na sala de aula, para quê? Sim, não pode ser uma ardósia ligada à eletricidade, não é? O potencial do digital, e alguns grupos editoriais até têm trabalho feito com interesse nisto. Já sente menos resistência dos grupos editoriais do que no início? O que é preciso é que eles estejam envolvidos a construir soluções. Não deixarão de perder muito dinheiro. Não sei das contas deles, portanto não vou entrar por aí. Não é? Mas há um potencial, quando falávamos há pouco de ensino diferenciado, de atender a necessidades específicas, etc., isto é muito pouco compatível com o manual único, igual, não é? Portanto, o digital tem o potencial de oferecer diferentes caminhos, diferentes pistas, em função de algumas dificuldades que possam ir surgindo. E menos gasto em papel couché e outras coisas que são pagas pelo contribuinte de uma forma totalmente absurda. Exatamente. Há uma série de questões, até foram muito discutidas por nós na altura da reutilização dos manuais, que foi o aspecto mais criticado, mais do que a gratuidade, foi a reutilização, que há aí uma dimensão que não é só de poupança de dinheiro, é mesmo também de sustentabilidade. Eu dizia uma vez num encontro com editores, que dizia, eu que tenho uma casa cheia de livros, irrita-me que o único que não pode ser passado de mão em mão é o manual escolar, não é? Todos os outros circulam, claro que há uma utilização diferente. Agora, tudo o que façamos, eu acho que tem de ser bem planeado. Uma transição para livros digitais abrupta podia correr mal. E já tivemos experiências de escolas que fizeram projetos piloto que não correu bem em todo o lado. Porquê? Exatamente porque não estava sempre alicerçado na competência de utilização do recurso por parte do professor. Esconde disfaseado, que é não ser em todas as escolas ao mesmo tempo, em todos os anos ou em todos os anos, por exemplo, eu tenho algumas dúvidas, agora sou eu linguista a falar e não secretário de Estado, eu tenho algumas dúvidas sobre o primeiro ano de escolaridade. Logo em digital, há uma série de da motricidade fina, de uma série de dimensões que é preciso explorar. Portanto, eu acho que isto tem que ser pensado equacionando e está a ser pensado equacionando estas variáveis todas. A telescola sem acompanhamento em casa é uma verdadeira alternativa? Não, é completamente inútil. Ou seja, não é então porquê é que avançaram com ela? Não é por transmitir na televisão que eu garanto que está alguém a ver do outro lado. Então porquê é que avançaram com ela? Avançámos com ela em primeiro lugar porque, como uma resposta, o Daniel há bocado dizia que era um remendo, mas é uma primeira resposta para todos os alunos que não têm acesso a conteúdos digitais, porque não têm equipamento ou conectividade, mas praticamente todos têm televisão digital terrestre. Portanto, mas depois tem que acontecer qualquer coisa, não é? Porque há uma diferença, não há uma interatividade, enquanto através da internet há uma interatividade. Claro. E por isso mesmo, também ainda antes das emissões começarem, nós também produzimos para as escolas um conjunto de orientações sobre o uso daquele recurso que foi criado, ou seja, e é muito explícito ao dizer que o facto de um aluno estar a ter aqueles conteúdos pela televisão não significa que aquilo substitui o professor. Ou seja, tudo aquilo que falávamos há pouco, de fazer parcerias, de garantir que as equipas multidisciplinares continuam a garantir que nenhum aluno desaparece do nosso radar, isto é apenas um complemento. Isto é um conjunto de blocos educativos que foram pensados com algumas características para poderem ser usados autonomamente, sequencialmente, mas aquilo, como eu dizia no outro dia também numa entrevista qualquer, aquilo não é a escola oficial. Aquilo é um conjunto de recursos. Tem mostrado preocupação com a situação das crianças que vivem em contextos de abuso ou de violência doméstica, que saíram do vosso radar quando deixaram de ir à escola. Também é através das comissões da Comissão primariamente sim, para a proteção de nós que têm trabalhado com estas situações? Essa devo dizer, é uma das minhas preocupações principais, é todo
toda a desigualdade que se agrava neste contexto. A escola, talvez algumas pessoas não se apercebam disso, mas a escola é um filtro. É o único sítio, muitas vezes, se consegue detectar este tipo de situações. Repare, a escola é o lugar onde alunos que estão negligenciados, que têm alterações súbitas de comportamento na atitude, que se isolam ou que se tornam violentos de repente, ou que na aula se percebe alguma marca física de alguma coisa, a escola é o grande detector destes problemas. Recordo, por exemplo, o ano passado, a portaria do ano passado, quando fizemos aqui a regulamentação do ensino individual e doméstico, que gerou algum barulho, por acharem que estávamos a cercear a liberdade dos pais poderem educar os filhos. Eu tive a oportunidade de explicar a muitas associações do ensino livre, do ensino doméstico, etc., que a nossa preocupação principal foi termos consciência que o ensino doméstico estava a ser utilizado em muitos contextos para mascarar abandono, casos que identificámos de crianças que estavam a ser abusadas e que eram postas em ensino doméstico para não chegarem à escola, as evidências, e portanto a escola é esse filtro, a escola é essa barreira, é um detector, e angustia muito, e às vezes sinto a nossa... Eu não vou desenvolver aqui o que penso sobre o ensino doméstico, porque podia pô-lo aqui numa situação mais difícil para si. Falamos depois, deve poder ser uma discussão fácil. Sem gostar de dizer, posso dizer que acho que os pais que acham que têm direito a afastar os filhos da sociedade não usam da sua liberdade, limitam a liberdade dos seus filhos. Andemos em frente. Vamos só dizer que eu tenho um pensamento muito semelhante sobre a vacinação. Exatamente, é a mesma, o meu pensamento é exatamente. Mas pronto, como já fui amplamente criticado por isso, avancemos. Não, portanto, essa é, digamos assim, aquilo que é a grande angústia para mim, e às vezes um sentimento de alguma impotência. Temos acelerado muito o trabalho com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para que esta proximidade não seja perdida, esta monitorização não seja perdida. Estamos aqui no Ministério, agora que já temos os planos de ensino à distância, a montar um conjunto também de recomendações para continuarmos a ter, apesar de estarmos longe da escola, controle da assiduidade. Porque se eu tenho um aluno que desaparece durante uma semana inteira, isto tem de ser sinalizado. E o controle da cidade, por exemplo, para quem não tem internet, faz como? Através do telefone? Pode ser o telefonema que nunca é devolvido, a atividade que não é feita, o trabalho que não chega às mãos do professor, o encarregado de educação que não atende. Não é? E sente que isso está a acontecer nas escolas? Ou seja, eu estou a imaginar o que foi esta mudança, a brutalidade desta mudança. Estou a imaginar os professores a tentarem resolver milhares de problemas absolutamente novos. Claro, os professores... Se a escola já tem alguma facilidade em, naturalmente, se esquecer dos que desaparecem, bem, nós temos... eu não estou a duvidar de si, mas custa-me imaginar essa escola que de repente... está com os radares assim tão ligados. Não estou a duvidar, mas... Não, nós temos vários carrinhos a rolar ao mesmo tempo, digamos assim. Tem havido um enorme apelo às escolas para elegerem esta área, este tema, como prioritário neste período. E não é só neste período. Tudo o que estamos a fazer este ano terá implicações na organização do próximo ano letivo. Seja, não sabemos se vem nova vaga, se não vem, mas nós temos que prever que o próximo ano... Isso vai deixar marcas, não é? Claro, vai deixar marcas. Que é preciso, mesmo que se volta à escola presencial, é preciso recuperar aprendizagens que se criaram agora. Claro. Portanto, o próximo ano letivo, com ou sem confinamentos, não será um ano letivo igual aos outros. Não é? Porque nós já sabemos que no verão todos os alunos regridem um pouco. Aquele reset mental que se faz, quem é professor, eu também sou, às vezes temos a mesma turma de um ano para o outro e dizemos, lembram-se no ano passado tal, e ficamos com dúvidas de facto ensinámos aquilo porque há ali alguma coisa que não ficou, ou seja, não se aprendeu de facto, não é? Foi daquelas aprendizagens toca e foge.
Mas essa regressão que existe sempre no verão, nos alunos de contextos socioeconómicos mais favorecidos, tende a ser o dobro. Mais desfavorecidos. Mais desfavorecidos, sim. Tende a ser o dobro. Ora, quando é o dobro, aquilo que nós sabemos é que se nós tivermos alunos que por alguma razão passam agora 3 meses, mais os 2 meses e tal do verão, desligados, eles podem correr o risco de estar a regredir cerca de 1 ano nas aprendizagens. E, portanto, o próximo ano tem que ser, como aliás devia ser sempre, um ano muito, muito centrado na recuperação de aprendizagens por estes alunos que ficaram mais para trás. Deixa-me só fazer o apoio alimentar continuou. Sim. Eu sei que no início não houve muita gente a procurar o apoio alimentar. Ele aumentou ao longo deste período ou não? Aumentou, tem vindo a aumentar, até porque agora também alargámos para o escalão B da Ação Social Escolar, que foi também uma medida de... Alargaram ao escalão B porque as também pessoas foi de facto consumado, ou seja, as batiam à porta das escolas B começam a passar dificuldades que não tinham, não é? E não só, muitos continuaram a procurar refeições na escola e as escolas não diziam que não, obviamente, não é? Portanto, nós temos penso que atingimos o pico das refeições servidas a semana passada, foram cerca de 18 mil, salvo erro. Isso é uma maneira de manter também a ligação Isto é uma maneira importantíssima de manter a relação à escola, não é? Porque quer na regulação do que vai acontecendo em termos de aprendizagens, quer nesta monitorização mais social que é preciso fazer. Agora, não estamos satisfeitos com a taxa de refeições servidas. Que é baixa? É muito baixa. Para o que é costume? Sim, nós temos tido, repare, nós temos cerca de 200 e tal mil crianças de escalão A, e estamos a servir no máximo 20 mil refeições. Não é? Portanto, não, 9% não, porque aí também estão os de escalão B, não é? Exatamente. Portanto, é muito baixo. E porquê que acha que isso acontece? Muita coisa. Alguns não querem mesmo e comem em casa, não é? Em alguns casos há negligência, em alguns casos há falta de informação, a informação não chegou tão bem como podia ter chegado. Em alguns casos há problemas de transportes, ou seja, transportes públicos ficaram suspensos durante este período. Temos tido, da parte dos municípios, uma colaboração muito boa. A fazer a distribuição. Há municípios que adotaram soluções que é deixar cabazes de comida não confeccionada para a semana em casa das famílias, mas ainda assim preocupa-nos a taxa ser baixa. Estamos agora a fazer um trabalho com o Ministério da Administração Pública, Modernização Administrativa e também com a Presidência para tornarmos mais efetivo uma relação com os municípios, tornarmos mais efetiva uma relação com os municípios que permita que estas áreas, que no fundo são as funções sociais do Estado, não dependam de boas vontades ou de haver um Presidente de Junta que é solícito, mas que nós consigamos institucionalizar algumas práticas para fazer subir bastante este número. Olhando para tudo isto, ouvindo tudo isto que temos estado a falar, dos efeitos de estar fora da escola, vou entrar agora na parte difícil. Malta e Portugal são, penso não estar enganado, os únicos países que não vão abrir o básico e o secundário. O secundário vão abrir, se tudo se confirmar no dia 30, é uma abertura muito parcial, o secundário. E porquê é que somos esta exceção, olhando para tudo o que acabou de definir, sendo nós um dos países mais desiguais da Europa, onde o distanciamento em relação à escola é um problema mais grave? Eu confesso que não consigo mesmo perceber esta opção do Governo. Bem, vamos lá ver. Eu acho que para ter uma resposta completa para isso, precisávamos de conhecer com detalhe as circunstâncias em que esses países abrem ou não abrem, não é? Não, mas temos tempo, mas quando eu falo... As condições podem abrir ou não abrir. Estamos a falar de Portugal e Malta como exceção, ou seja, somos uma absoluta exceção. Mas deixe-me dar para além do contacto que temos, em particular o Ministro tem com os outros Ministros da União Europeia, em que o debate sobre opções e a forma também como é percebida
em diferentes países é muito variável. Mas eu aqui baseei-me num sim, levantamento que no foi levantamento feito, que não foi existe. para a comunicação social, foi, portanto... Não, mas há Tem 38 países, nem sequer estou a falar da União Europeia. Quando chegamos ao detalhe, há dados aí muito, muito variados. Alguns nem sequer chegaram a fechar, não é? Por exemplo, as creches. Agora, sobretudo os países nórdicos, que eu conheço bem, até porque me doutorei num deles e sei exatamente qual é a organização do primeiro ciclo e do pré-escolar. Por exemplo, eu que estudei na Holanda, sei que a organização da escola nesses anos é muito só uma parte do dia, porque se parte do pressuposto que há um dos pais que está em casa em tempo parcial, geralmente é a mãe, apesar do grau de desenvolvimento que costumamos associar a esses países, há aqui assimetrias grandes, até muito do trabalho que é feito na escola. Há alguns países, por exemplo, que não têm funcionários nas escolas porque partem do pressuposto que as famílias estão lá a ajudar. Portanto, temos organizações muito dispares. Temos em países com grande dispersão geográfica, aquilo que nós já temos em alguns concelhos, que é os centros escolares, ou seja, não temos uma dispersão por estabelecimentos de ensino como nós temos nas escolas do primeiro ciclo. Isso é ok. Agora nós tomamos uma decisão que é original, que é começar a abrir pelos últimos anos, sim, que são aqueles que, apesar de tudo, todos os problemas que aqui levantámos existindo são seguramente menos graves do que nos primeiros anos. Isso também é um bocadinho ilusório, ou seja... Nós estamos a falar... Não, mas olhe para a percentagem de alunos com ação social escolar. Mas eu não estou a falar secundária. só disso, eu estou a falar dos efeitos que isso tem, ou seja, como é evidente, o afastamento em relação à escola, já vou ao resto, mas o afastamento em relação à escola para um miúdo que está nos primeiros 4, 5, 6 anos de escolaridade tem efeitos na sua aprendizagem muitíssimo profundos a longo prazo, ou seja, deixará marcas que não deixa num aluno do 11º ou do 12º ano. E é por isso que nós não podemos tomar decisões este ano sem pensar nos próximos anos letivos. Isso parece-me absolutamente crucial nesta discussão. É nós assumirmos claramente que os próximos anos letivos não podem ser iguaizinhos como se nada disto tivesse acontecido. Mas eu agora estava a falar deixe-me voltar 3 meses, destes meses, porque eu gostava mesmo de conseguir perceber, porque não consigo. Temos várias dimensões, por exemplo... E é contraditório com o discurso que o Ministério da Educação tem feito, que eu tenho ouvido o discurso sobre as preocupações que o Ministério da Educação não é contraditório, não é contraditório, porque nós temos sempre aqui 3 dimensões em jogo. Uma é aquilo que tudo temos vindo a falar, serviço educativo, serviço social. Outro é a saúde, em primeiro lugar, preservação da saúde pública, e outro é a tentativa de reabrirmos a sociedade e a economia de uma forma E sabe o que é que eu concluo desta escolha que fizeram? Com exceção da do meio, em que é indiferente, ou seja, com exceção da questão da saúde, que eu não vejo grande diferença entre serem. Nas outras duas fizeram a opção contrária, pelo menos que me parece evidente, não é? Vocês, com esta decisão, dificultam o regresso à normalidade económica, não facilitam, porque é completamente indiferente os miúdos do 11º e 12º ano voltarem à escola. Os pais não ficam em casa, espero eu, a tomar conta dos meninos do 11º e 12º ano, e se ficam, se calhar, seria boa altura para deixarem de ficar. Quase 350 mil, não é? Portanto, não é ser 350 mil, mas ninguém fica a tomar conta deles em casa, com miúdos de 16 anos e... Vamos lá ver, nós temos aqui várias dimensões. Primeiro, voltando a fazer esta comparação entre países, nós temos, Portugal tem uma dependência muito maior nas idades mais novas dos avós do que em muitos outros países, e nós sabemos que os avós são um grupo de risco e sabemos que a taxa de infecção entre as crianças mais pequenas é muito baixa, quando existe não tem uma gravidade como nos idosos, mas sabemos que eles podem ser portadores de vírus para os seus avós, porque eles geralmente no fim do dia de escola não voltam para os pais. Às 3h30 ou às 5h30, quando acabam as atividades, são os avós que os vão buscar à escola. Portanto, isso é uma variável a ter em conta e que pode, e temos de perceber, não só pode, mas é também muito diferenciadora face a outros países. Segunda dimensão, há aqui uma questão de também gestão, e aqui isto também é saúde pública, gestão de uma capacidade de nós
irmos vendo, e a Ministra da Saúde tem falado disto, acompanhar a reabertura do país com a evolução da pandemia. E isto implica nós termos um trabalho, em primeiro lugar, com alunos que naturalmente, com idades, que mais naturalmente conseguem cumprir regras de higienização. Não é? Nós sabemos que, felizmente, no primeiro ciclo, os miúdos correm, caem, babam-se, abraçam os professores, etc., trocam. Ainda no outro dia vi um daqueles vídeos que agora circulam, que eram os miúdos numa creche, onde uma menina ia servindo chá aos outros todos, com água, mas depois via-se que ela estava a ir ao fundo da sanita buscar a água com a chávena. E estas coisas de facto acontecem, não é? Portanto, para além da dispersão geográfica das escolas de primeiro ciclo, nós temos no total em Portugal cerca de 5 mil estabelecimentos de ensino, estabelecimentos mesmo edifícios, e com esta opção pelo secundário, nós conseguimos restringir isto a cerca de 500 e tal escolas, o que torna todo o processo... Como é que é, diga-me só, como é que os pais de todos os outros miúdos, que são, não sei, 1.600.000? São no básico temos cerca de 880 mil e 350 mil no secundário, é isso que nos dá 1.300.000. Como é que os pais dos outros 850 mil vão voltar para o trabalho? Bom, vamos dizer, isso aí... Ou seja, esta opção que fizeram tem um impacto, como disse, não liberta ninguém para o trabalho, não é? Não há ninguém que vá trabalhar porque o seu filho do 11º ano voltou para a escola. Portanto, não conseguem não libertar rigorosamente nenhum dos, ou pelo menos um dos pais, até... ao verão. Nós temos... Os que continuam em teletrabalho continuam a ter imensas dificuldades em manter o teletrabalho. Não há nestas coisas nenhuma solução boa. Não há nenhuma solução boa nisto. A via contrária? Eu percebi que tem... Não, é que a contrária implica nós expormos de rompante nas escolas um número de crianças muito superior àquele que vamos pôr, numa enorme dispersão que tornaria toda a estrutura de higienização e até eventualmente por vezes de substituição de professores. Não nos podemos esquecer que temos muitos professores em grupo que são um grupo de risco. Já lá vamos. E as creches? Vão abrir as creches? Então tudo o que disse se aplica às creches. Vão abrir as creches, a 1 de junho, não é? Exato, mas já estamos a falar de outra O que é que vai abrir exatamente, se abrir, se confirmar aquilo que... Nós neste momento estamos pendentes das decisões todas desta semana, não é? Sim. Mas o que tem sido... Mas o que está em cima da mesa, para além do 11º e 12º ano, é o quê? Na nossa esfera, que é a educação, sim, que não abrange a creche, são só esses anos. Não é? Portanto, até ao pré-escolar. Até ao pré-escolar. Porquê as creches e não o pré-escolar? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Estamos em áreas de atuação diferente e estamos também numa rede que é muito menor. A creche, infelizmente, na rede pública, tem uma expressão muito, muito menor do que tem o pré-escolar. Não é? Sabemos isso. Tem consciência que as escolas privadas conseguiram acompanhar e que não só aumenta o fosso entre os pobres e a classe média, que aqui já falámos, mas também entre o público e privado. Portanto, esta vossa decisão também tem um efeito. É que a escola pública perdeu valor, continua a perder valor, e é sobretudo nos anos, mais uma vez, no ensino básico, em que isso se sente mais, continua a perder valor em relação ao privado. Não por várias razões. Sabe que os privados, como é evidente, vão continuar a acompanhar os alunos, até porque para já não tem, tem muito poucos meninos com dificuldades que não possam ser acompanhadas. O privado é muito mais do que aqueles 20 ou 30 colégios de que se fala sempre que têm uma grande dimensão. Nós temos recebido aqui queixas de privados que não contactaram ainda com os alunos. Recebi há pouco uma queixa de um colégio onde durante aquelas 2 semanas, agora até ao arranque do 3º período, agora não sei mais, o único contacto que a escola estabeleceu com os alunos foi enviar uma oração para irem rezando todos os dias até o vírus passar.
Portanto, a variedade é grande. Mas vamos depreender que os pais vão pegar nessas crianças e pô-las no ensino público, não é? Depois já estamos a ter muitos pedidos de transferência também, por razões mais várias. Uma vez é só um comentário meu, é uma das poucas coisas boas que também pode vir deste livro, porque eu quero a classe média nas escolas públicas. Eu também. A classe média e todos. Quando eu digo a classe média, todos. Mas, portanto, às vezes há assim uma glorificação que é feita do ensino privado, que não tem em conta também toda a realidade do ensino privado. Eu aqui estava a falar das escolas privadas que evidentemente dão um privilégio. Vamos lá ver, o que é que nós temos aí? Também temos nas escolas privadas situações de dificuldade que são reportadas. Agora, isso é apenas o que nós temos aí não me parece nada de novo. Não é o espelho, fosso que aumenta. É o espelho da assimetria que existe nas condições. É por isso que eu continuo a ter imensa dificuldade, mesmo com as justificações que me deu, em conseguir perceber uma opção que evidentemente vai punir sobretudo os mais pobres. Toda esta crise pune sobretudo os mais pobres. Isso é agora, igual. As escolhas políticas que se fazem perante elas... Daniel, isto é igual no primeiro ciclo e no secundário. Infelizmente. Não é difícil convencer que o impacto que não estar na escola tem para um miúdo de 15 ou 16 anos é o mesmo para um miúdo de 7, 8 ou 9 anos. Não, custa-me acreditar nisso. Felizmente ou infelizmente, não, neste caso é felizmente, não podemos fazer disto um estudo experimental. Pois, não é? Vamos fazê-lo de alguma forma, não é? A posteriori, não é? A posteriori. Agora, por exemplo, se eu quisesse entrar aqui numa dialética interminável, eu podia puxar de um dado que temos, que é exatamente nessas idades, que em Portugal, mais do que noutros países, nos tais... Idades 15, 16 anos. 15, 16 anos, que os níveis de ansiedade e depressão são mais elevados. Os adolescentes, sim. Exatamente. E que, como sabemos, e vários especialistas têm falado disso, os problemas de saúde mental também se agravam no confinamento. Onde eu tenho os principais problemas de saúde mental é na adolescência. Portanto, eu não estou a dizer que esta é uma justificação, estou a dizer é que nós, quando começamos a pescar evidências daqui, dali e acolá, conseguimos até defender o indefensável, se for preciso. Mesmo optando pelo 11º e 12º, decidiram abrir apenas, do que se percebe, nas disciplinas que vão ter exames. Sim. Portanto, assumem definitivamente que a prioridade da escola pública é o acesso ao ensino superior. Duas coisas sobre isso. A primeira é, quando falamos deste problema gigante que temos em mão, nós sabemos que, por muito que nos custe tomar determinadas opções, e são todas difíceis, há alguns alunos que têm pela frente, e por isso é que eu insisti muito na questão dos próximos anos letivos, têm pela frente tempo para fazer recuperação. E há outros que estão no final do percurso. Não é? Isto é um dado. O outro dado é o dado da lupa, ou seja, se isto põe o sistema educativo debaixo de uma lupa, há um problema, nunca tive problemas em assumi-lo, que é este ensino secundário que se tornou por várias vias refém do sistema de acesso ao ensino superior. Mas aqui parece sofrer do complexo do síndrome de Estocolmo, que é refém e quer. Não. Acabou de tomar a decisão que diz, nós somos refém e queremos ser reféns. Não. Aquilo que nós fomos também avaliando foi aquilo que nos era reportado como preocupações, quer dos representantes dos encarregados de educação, quer das escolas, etc. Quando diz é refém, significa, ou seja, a escola é vista como, nos últimos anos, como uma forma de selecionar alunos para o ensino secundário, em algumas dimensões, está muito descaracterizado por via do acesso. Nem é por haver exames ou não haver exames, é pelo acesso. Deixa só dizer isto. É que eu vou-lhe dar mais a oportunidade de falar sobre isso, porque quero falar de um ponto de vista mais geral. Dar uma nota aqui sobre isto. E nem é o ensino secundário todo. É essencialmente as ciências e tecnologia, no científico-humanístico, e as socioeconómicas. É aquelas em que o acesso à faculdade é mais difícil. Exatamente. Não é? E antes de irmos já agora ter uma discussão que podemos ter um bocadinho mais desenvolvida sobre isso, os exames, vai fazer exames em julho. Sim. Não houve abertura das universidades para adiar para lá de outubro o início das aulas dos alunos do primeiro ano.
é que já começaram em janeiro. Eu compreendo que perder a praxe é uma coisa que descaracteriza. Não, isso era uma coisa muito positiva. A principal função social da universidade hoje em dia. Seria algo muito positivo. A minha pergunta é: qual é a razão? Ou seja, você tem pouco tempo à frente, mas não há nenhuma razão, e aí é mesmo difícil convencer-me, para os exames terem que ser feitos em julho, quando toda a economia está a ser adiada, está tudo a ser adiado. Caíam os parentes na lama às universidades para iniciar, é que já iniciaram em janeiro. Não seria a primeira vez, já houve um ano por causa da PGA, penso eu. Eu sou do ano seguinte em que entrei no fim de novembro. Portanto... Em que o primeiro ano da faculdade começou em janeiro, em situações menos dramáticas do que estas. Porquê é que não optaram por aí, dando, apesar de tudo, maior maleabilidade às escolhas? Há uma diferença... E não dando toda a prioridade aos exames para a universidade? Há uma diferença entre esse período da PGA e o atual, que é, na altura, as universidades não tinham autonomia como têm agora, não é? E também não tinham praxe como têm agora. Também não tinham praxe como têm agora. Já estavam a começar, havia ali uns embriões um bocadinho tristes, não é? Eu, como estudei na Faculdade de Letras, era um foco de resistência à praxe. Tenho curiosidade já agora, esta é uma parte, tenho curiosidade de saber se as universidades vão ter, usar a sua autonomia para, num momento de menor contacto social, proibir as praxes. É uma curiosidade minha. Uma curiosidade é uma vontade. Não sei se é uma curiosidade, se é uma vontade. mas vamos lá. Nós não tivemos, e digo isto porque a minha posição sobre o acesso ao ensino superior é pública, é conhecida. Já agora pode dizê-la, qual é? Eu acho que nós temos temos efeitos neste momento sobre o sistema do modelo de acesso que temos que convidam a termos, não é uma alteração súbita, é iniciarmos um grande debate público sobre o modelo de acesso. Sobre passar a bola da universidade? Não é só passar a bola. Porque, para as universidades, serem as universidades a fazer a seleção? Não acredito que essa seja a solução total. Não, porque já foi assim também, e nós lembramos-nos todos, ali em meados dos anos 90, de um ano em que isso aconteceu. Eu estive nesse movimento. Exatamente. Agora, a minha pergunta é... Mas deixa-me dizer mas essa não é a única solução, há outras. Há outras. Um ano zero, por exemplo, das universidades, serem mesmo as universidades a assumirem essa função. Eu não consigo perceber porque é que o secundário... Eu acredito em sistemas intermédios. Mas sobretudo acredito que isto tem de ser profundamente debatido, porque o modelo de acesso ao ensino superior tem uma característica que é ninguém gosta, mas ninguém aceita outro, não é? Porque ele é percebido, a meu ver erroneamente, mas é percebido como justo e transparente. Justo, por todas as questões de que já falámos, é questionável se é. As melhores notas nos exames são conseguidas, às vezes, em centros de explicações. Não é? Transparente, na medida em que não é justo, dificilmente é discutível que seja sequer eficaz para as universidades. Ou seja, eu acho que as universidades são um bocadinho mais sofisticadas, onde perceber que este sistema não é bom. Essa é outra questão, que é o facto de não haver envolvimento das instituições de ensino superior, gera aquela coisa meio esquizofrénica, que é, eu trabalho numa instituição de ensino superior na minha vida normal, mas faz com que eu não seleciono os alunos, mas depois queixo-me que eles vêm mal preparados. Há faculdades, como sabe, até, por exemplo, a Escola Superior de Cinema escolhe os alunos de uma forma completamente diferente. Tenho lá um filho e acompanhei o processo ano passado. Não é um ano zero, mas tem uma 15 dias zero, ou seja, e é a partir daí que faz a seleção. É um sistema muito interessante. Eu acompanhei o meu filho na seleção para o Concurso Nacional de Acesso e para a Escola Superior de Teatro e Cinema que ele frequenta, e muito mais interessante aquele processo de seleção, não tenho a menor dúvida, e muito mais trabalhoso. E provavelmente muito mais justo, mas pronto. Agora, há aqui questões que são, por exemplo... A minha preocupação, que imagino que é a mesma que a sua, mas eu queria desenvolver... Mas deixa-me pegar o exemplo. É que nós temos o ensino secundário totalmente refém. O ensino secundário deixou de servir para ensinar e passa a servir para preparar, para fazer exames, para entrar para a faculdade. Sim. E esta era uma boa oportunidade de dar um sinal e vocês deram o contrário. Não, por acaso não concordo com isso. Para já esta é uma altura de ter medidas excepcionais, transitórias, etc. Também podem ser das quais podemos tirar algumas lições, mas, por exemplo, a solução que nós adotámos este ano, também alvo de muita crítica, é algo que me parece que é
um caminho interessante quando quisermos estudar isto com profundidade, que foi dissociar a conclusão do secundário do acesso ao ensino superior, ao dizer que as notas dos exames contam apenas como provas de ingresso e não como notas de conclusão do ensino secundário. O outro lado disso, que se prende com o modelo de acesso, é a inflação de notas. Até este ano os alunos podiam fazer exames a disciplinas às quais já tinham passado para aumentar a sua nota final. A possibilidade de melhoria, porém, deixou agora de existir, como aliás acabou por fazer essa exceção. O Conselho de Escolas já veio explicar que isto beneficia as escolas que inflacionam as notas e há uma petição, aliás, de pais. Falei com vários pais me têm comunicado e eu parece uma preocupação deles absolutamente justa. Ou seja, de facto, estão a beneficiar as escolas que inflacionam as notas, incluindo os colégios que as inflacionam, porque como nós sabemos, os colégios inflacionam as notas. Primeiro vou picá-lo, porque tem aí preocupações contraditórias. Não tenho. Ou era o ano em que dar o sinal, ou é o ano em que mantemos tudo igual. Não. Eu defendo. O ano, para mim, para dar o sinal, tem a ver com as prioridades. E, portanto, significa que eu não percebo porque é que os exames não passaram para o princípio do próximo ano, os do 12º, os do 11º não há razão nenhuma para serem feitos este ano. Portanto, tem a ver com isso. Eu não espero que vocês mudem a forma de acesso agora. Quanto à minha preocupação em relação à forma de acesso, que acho que o acompanho, e acho que me acompanha a mim, eu quero passar isso para as universidades. Isto é uma discussão à parte. Vocês mantêm o sistema como está, na realidade, beneficiando, e a verdade é que isto, beneficiaram as escolas que inflacionam as notas, e isto inclui os colégios. E inclui, infelizmente, também escolas públicas. Não tanto nas disciplinas de exame, mas nas disciplinas que não são sujeitas a exame. Nós, o ano passado, fizemos esse estudo de pormenor e encontramos turmas inteiras em algumas escolas em que nas opções de 12º ano a turma tinha toda 20. Compreendo a preocupação destes pais? Compreendo, no entanto, eu acho que o efeito de... a opção aqui foi vamos garantir o acesso ao ensino superior a funcionar. Podemos ter todas as discussões, e eu até acompanho algumas delas, sobre podia ter havido muitas soluções alternativas, mas também devo dizer, do lado das instituições de ensino superior não houve nenhuma sugestão de flexibilização este ano, de se poder usar apenas um exame, de qualquer coisa. Não houve nenhuma abertura para isso? Não. E por isso nós assumimos aqui cumprir... E por parte do Ministro do Ensino Superior? O diálogo foi permanente, não é? E eu vou aí por causa desta questão das melhorias. Portanto, nós assumimos aqui aquilo que é e tem sido a função do ensino secundário, que é garantir que todos concluem e garantir que disponibilizamos as provas de ingresso. Adiar para setembro, que parece uma coisa razoável, tem implicações, que é, na medida em que as universidades não selecionam, os classificadores de provas são todos professores do ensino secundário. Portanto, adiar o arranque das universidades para mais tarde implicava, do nosso lado, adiar o arranque do ano letivo também para mais tarde, e se calhar bastante mais tarde, porque tínhamos de ter os professores envolvidos nos processos de classificação, reapreciação, etc., até fim de outubro, mais ou menos, com as duas fases a realizarem-se nessa altura. Desse o adiamento dos exames. Deixa-me regressar a outra pergunta, senão os pais não me perdoam. Exato, com as melhorias. Agora vamos às melhorias, não é? Portanto, a partir do momento em que nós temos uma decisão que é, não há exames, só há provas de ingresso, isto de imediato gera dois grupos de descontentes, não é? São os que estão atualmente no 12º ano e queriam usar o exame para subir a sua nota do ano anterior, e os que já terminaram, que estão em situação de reingresso, por exemplo, ou que não conseguiram entrar, ou fizeram um primeiro ano de outro curso e querem ainda tentar. E que tinham uma regra e sabiam que tinham essa regra e contavam com ela. Portanto. Mas aí voltamos ao mesmo. Se nós achar que num ano como este, temos as condições para fazer tudo igualzinho, é ilusório. Sim, mas isto tem um impacto bastante grande. E tem ou não tem o efeito que eu disse que beneficia os alunos de escolas que inflacionam as notas? Já lá vamos à inflação. Portanto, o que nós temos de ter aqui em consideração é o seguinte:
Em termos de conclusão do secundário, nós tomamos uma decisão que é dizer assim, este ano os exames são apenas provas de ingresso, portanto os alunos terminam o secundário com a sua nota interna. A desigualdade está criada com estes para quem o exame contou e que queriam fazer melhoria. E aí sim, em articulação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Comissão Nacional de Acesso faz uma regra que diz, então, nem para os deste ano, nem para os do ano passado, a nota do exame releva para a classificação interna, exceto se o aluno tiver subido por via do exame. E assim nós temos... Não sei se percebi. Portanto, imagine, eu tive 10 de nota interna, 15 de nota interna, 10 no exame. A minha nota desceu para 13. Nesse caso não sou penalizado. Mantenho 15. Tive 12 na nota interna, tive 18 no exame, subi para 14. Mantenho 14. E isto vai-se aplicar aos deste ano e aos do ano passado. Mas não aos exames deste ano? Não, os exames deste ano não têm impacto. E o que nós estamos a tirar é também o relevo da classificação dos exames dos anos anteriores no cálculo da média de acesso destes do reingresso. E o efeito da inflação das notas? Agora o efeito da inflação das notas. É que isto é quase um convite à inflação das notas. Bom, tudo pode ser um convite à desonestidade, não é? Nós sabemos que isso existe. Não é um fenómeno, felizmente, tão grande como se pensa. O que nós encontramos foram inflações em 12 colégios, em cerca de 15 escolas públicas naquelas disciplinas de opção, sempre centrado aí. E isto tem merecido um trabalho da Inspeção-Geral junto destas escolas, e este ano não tínhamos dúvidas, esse trabalho será muito reforçado. Vai ser, faz parte do plano. Nós já tivemos um ano em que anulámos as notas de 12º ano de um colégio inteiro, não é? Que tinha todos os alunos com 20 a tudo, exceto nas disciplinas de exame. E essas notas foram anuladas, com prejuízo para os alunos, mas foram anuladas. Portanto, estamos num contexto em que nós... Está a fazer um aviso às escolas, é? Não é um aviso às escolas, é saber, ou se calhar é saberem que vão ter uma ação inspectiva de grande... Compreendo, no entanto, que os pais dos alunos que se sentem prejudicados sentem que mudaram as regras a meio do jogo, não é? Com certeza, mas também mudamos para os que estão agora neste momento. A alternativa a isso era mantermos as épocas de exame e tudo a funcionar como se não estivéssemos no contexto em que estamos. Como é que para a escola, penso que foi a França que anulou, que desmarcou, e se aquilo tem importância em França... Exatamente. Nem na Segunda Guerra Mundial eles suspenderam o BAC. Exato. E desmarcaram. Vocês não tiveram coragem para tanto? Foi não é coragem. Para já não desmarcaram. Suspenderam, sim. O que significa que ainda pode vir a ser feito. E o BAC tem uma característica que os nossos exames nacionais não têm. Geralmente é feito em maio. Portanto, aquilo ia bater exatamente no tempo de confinamento. Como eu disse na introdução, tendo em conta que metade dos alunos, segundo estou a fazer contas muito grosseiras, mas são 19% dos alunos no profissional e cerca de 80% dos alunos no secundário, no científico, no meu tempo não se chamava assim. Eu não gosto quando lhes chamam regular, parece que os outros são irregulares. Isto dará mais ou menos, como o profissional vale mais ou menos 40% do total, isto andará um pouco acima dos 50% de alunos que se candidatam a exame, que acabam o 12º ano. Certo. Estamos só a falar dos que acabam o 12º ano. Mais uma vez, esta opção, eu não largo, demonstra também uma opção de classe. E eu, por acaso, vou-lhe dizer uma coisa, acho mesmo que é uma opção de classe. Acho que a classe média tem uma capacidade de pressão nos mídia e no Ministério da Educação que os mais pobres não têm e que vocês não conseguiram resistir a essa pressão. Não. Para além das questões todas de saúde, que já referimos há pouco... Não, mas eu agora estou a falar de outra coisa. Porque é que só abrem as disciplinas, ou seja... os alunos, a outra metade de alunos que não vai concorrer à faculdade, porque raio é que vai ter as cadeiras de que vai haver exame para a faculdade quando nem sequer vão para a faculdade. São uma espécie de pendureza dos alunos que vão para a faculdade. E se ignora várias medidas em curso e orientações já emanadas para as escolas sobre questões muito específicas que se colocam quer ao ensino profissional,
e que se têm vindo a colocar e para as quais ainda não temos uma resposta total ao ensino artístico especializado, não é? Que é das áreas que mais está prejudicada por esta situação, não é? Porque se há instrumentos que eu posso tocar e fazer coisas à distância, já tive aí a exposição de uma aluna de harpa, não é? Que obviamente não tem uma harpa lá no quarto para tocar, não é? E também estamos em relação com os conservatórios e para ver que soluções é que podemos encontrar, não é? Agora, ao contrário do que está a dizer, o não fazer isto é que tinha exatamente esse efeito, porque não tínhamos dúvidas, porque os alunos que são candidatos ao ensino superior este ano, que não tivessem nenhuma atividade presencial, uns teriam explicações remotamente e outros não teriam nada. Ou teriam apenas o contacto, que sabemos que não é tão bom à distância como é no presencial, com os alunos. Portanto, nós íamos ter, de facto, um acelerador grande. Se me pergunta, e conhecendo-me, se me pergunta se eu acho que isto é a melhor solução do mundo, não. A minha primeira preocupação, os exames não são nem a minha primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta preocupação. Se gostava de ter visto algum movimento das instituições de ensino superior que não fosse só dizer resolvam lá o assunto que nós... E porquê que acha que isso aconteceu? Acontece porque as instituições de ensino superior, e falo na qualidade de professor universitário, têm, e por isso é que eu digo que isto precisa de um debate aprofundado. E precisa de um debate também já agora sobre a autonomia das universidades, porque as universidades não podem usar a autonomia para obrigar os outros a fazer o que elas não querem fazer, porque isso não é autonomia, ao contrário, é tirar a autonomia. Mas é que as universidades, isto é mesmo uma questão de modelo, porque as universidades não têm hipótese de escolha, ou seja, estão obrigadas a selecionar pelo menos uma prova de ingresso correspondente ao exame do secundário, portanto, isto merece mesmo uma reflexão, porque quando diz assim, vamos passar... Diga-me, o que é que acha que devia acontecer? O que eu acho que devia acontecer, primeiro acho que tem mesmo de haver debate, porque... Então, mas exatamente. Mesmo as inflações de notas que estamos a falar não são um problema do secundário, são um problema do acesso. Não é? Claro. Não tínhamos dúvidas. Até os rankings. Exatamente. Agora, que dimensões é que estão aqui associadas? Estão, primeiro, discutirmos se temos que ter todo o sistema desenhado de uma forma, porque há cerca de 15 licenciaturas ou mestrados integrados que têm um elevadíssimo grau de competitividade e seletividade. Porque, na verdade, quando nós começamos se for ver esses pais amigos que o contactaram por causa das melhorias, agora faço o exercício de ver a que cursos é que os filhos estão a concorrer. Não é? E eu quase aposto... Mas o sistema é este, é legítimo, não é? Claro, mas nós temos sempre um debate sobre o acesso ao ensino superior, em que geralmente ao fim de meia hora estamos a falar de medicina, ou de engenharia aeroespacial, ou não sei o quê. Como sabe, esses cursos dão acesso, não é por acaso, têm médias tão altas, dão acesso a um enorme salto social para quem entra. Claro, mas portanto, aí vamos a outra coisa. Temos mesmo de nos preocupar também com a justiça Passar a seleção para as universidades implicava, eu há tempo estive num debate na Nova SBE, promovido pela Confap, e estive com a minha colega Ana Balcão Reis no debate, e tivemos uma discussão muito animada, os dois, porque eu às tantas dizia, parece por vezes há do nosso lado, ensino superior, parece que há uma assunção de incompetência e de potencial de corrupção na seleção de alunos, não é? Portanto, enquanto também não houver um compromisso das instituições de que não são isso que dizem de si próprias, por vezes... Mas isso não vai acontecer nunca, não é? Porque pois há aqui questões de... têm autonomia... Mas ouça, as questões de equidade também se colocam aqui. O modelo que temos atualmente, do qual eu sou bastante crítico, permite que o aluno que está em Vinhais esteja a concorrer a Lisboa. O exemplo que demos da Escola Superior de Teatro e Cinema favorece alunos que têm capacidade de estar aqui próximo, não é? Porque vão à entrevista, vão fazer aquela semana em setembro, tem ali uma série de dimensões. Eles recrutam também alunos de todo o lado, mas não é qualquer pai
ou mãe que consegue dizer... Então, quando fala em soluções intermédias é o quê? Bem, o 12º ano, Eu como acho sabe, que- o 12º ano chegou a ser uma solução intermédia, era suposto ser um Exatamente, ano foi por aí pré-universitário. que começou, não é? Como propedêutico e depois 12º ano. Mas eu acho que temos vários instrumentos que podem ser utilizados. Passar de facto, na minha opinião, isto implica sobretudo uma revisão do que é a fórmula de acesso. Podemos passar a ter uma percentagem que compete de facto à universidade, reduzir o peso dos exames no acesso, não é eliminá-los, é reduzir o peso dos exames no acesso. Porque o problema não é haver exames. Repare, ninguém fala, quando anda tudo entusiasmado sobre exames, ninguém fala do exame de matemática aplicada às ciências sociais, ou de latim, ou de espanhol. É sempre matemática A, português, físico-química, biologia e geologia. Porquê? Porque são os exames que são usados para os cursos mais seletivos e chegam a ter 50% do peso na nota final. 50% do acesso ao ensino superior, por vezes, é definido em hora e meia. E é por isso que isto assume a dimensão que tem. Se calhar se o exame não pesasse 50%, mas pesasse 20%, havia aqui um aliviar. Mas aí aumentava o peso da nota, não é? Aumentava o peso da nota interna, portanto tínhamos de ter... Há soluções, mesmo para este contexto, pensámos em algumas. Há soluções que são as mais justas, são as que ninguém entende. E quando uma coisa não é fácil de entender, por exemplo, normalização de notas. Que é uma espécie de modulação, não é? Exatamente. Mas ninguém entende que o meu filho, que teve 17 lá na escola onde Passa estuda, para 15 porquê? passa para 15 porque se vai standardizar face àquilo que é a tendência nacional de alunos com o mesmo escalão socioeconómico e com o mesmo padrão de notas internas. É muito difícil de perceber. Tento lá explicar isso na sua coluna de Expresso, não é? Os exames do nono ano foram cancelados. É uma boa oportunidade para acabar com eles? Neste momento, independentemente das opiniões que cada um de nós tenha sobre cada instrumento que temos no sistema, eu acho que não é o momento de estarmos a dizer isto é uma oportunidade, seja para o que for. Aliás, Portanto, não é uma oportunidade para acabar com eles. Não, nós neste momento estamos a gerir uma coisa a conta-gotas, que é, vamos ver como é que isto evolui, vamos tomar a decisão, vamos ver como é que isto evolui. Se depois nós conseguirmos olhar para trás e dizer que alguma coisa foi boa, ou foi má, ou foi isto, ou foi aquilo, ou que temos que repriorizar... Como nós sabemos, o Governo não morre de amores pelo exame do nono ano e, na minha opinião, com toda a razão, porque é uma excrescência do tempo em que o nono ano era o fim do ensino obrigatório, portanto não, é uma coisa relativamente absurda manter-se. Não, passarmos um ano sem ele podia ser, às vezes é uma boa, as tragédias trazem oportunidades. Eu odeio dizer isto, em geral é péssimo para dizer, mas trazem de vez em quando algumas, não é? Eu embirro muito com a coisa das crises serem oportunidades. Claro, também eu. Detesto, aliás, são oportunidades para quem tem. Exatamente, para todos os que vão ficar desempregados, já estão desempregados. Eu estou a falar de uma oportunidade para fazer algumas opções. Eu percebo, só estou a tentar chutar para canto. Já percebi. Mas eu diria o seguinte, a decisão sobre os exames no nono ano foi muito mais fácil do que a decisão sobre exames do secundário. Porquê? Porque estes têm uma dupla função, os do secundário. O exame no nono ano serve apenas de certificação. E por isso, agora, depois pensemos sobre o que é que isto significa. Se no dia 30 decidirem que as aulas do 11º e 12º ano abrirão, explique-me, já saiu 18 de maio e depois já se veio dizer que não é uma data oficial. O que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que estamos numa semana em que novamente haverá a reunião semanal com os especialistas em saúde pública e epidemiologia, que apresentarão dados que têm sempre balizado o que é decisão política. Mas 18 de maio não caiu do céu, não é? Não foram os jornalistas que inventaram 18 de maio. 18 de maio, vamos lá ver, nós estamos sempre aqui a trabalhar em cenários quinzenais. Sim. Não é? Já se falou do 4 de maio. Falou-se do 4 de maio. 18 é 15 dias depois. Eu andei a falar do 4 de maio porque era a data que se falava, não é? 18 é 15 dias depois. Há aqui uma série de sim, mas possibilidades fazendo contas, se não for a 18 de maio, 15 dias depois já é em junho, já não faz sentido abrir as escolas. Tudo isso são fatores que estão nas equações todas. O que é que para nós é absolutamente crítico é se
depois da reunião de terça-feira, depois da auscultação do Primeiro-Ministro aos diferentes partidos com assento na Assembleia da República, depois de outras auscultações que se têm a fazer, no Conselho de Ministros, se houver uma decisão de uma retoma parcial da atividade a partir de maio, as escolas vão ter que precisar de tempo, porque isto implica reorganizações. Vamos começar. Portanto, nós nunca poderíamos tomar uma decisão a 30 e dizer agora é a 4, já está. Porque é fácil fechar, reabrir é muito difícil. Pois eu sei, é um dos problemas de alguns encerramentos. Que garantias de segurança dentro das escolas e das salas de aula vão conseguir ter? Percebe que isso vai ser uma ansiedade dos pais, não é? Uma ansiedade dos pais, dos alunos, dos professores, dos funcionários, toda a gente, não é? Portanto, aquilo que... As escolas vão ser desinfetadas, já sei que vão ser desinfetadas, porque os militares já disseram que vão desinfetar as escolas, sim, mas não chega a desinfetar uma vez. Não, depois... tem que ter reforço de formas de higienização e de proteção individual e de distanciamento. Como é que vão fazer isso? Há inúmeras possibilidades e também não são então deixe-me ir por partes. Primeiro, deixe-me dar um exemplo. Sim. Nós temos escolas secundárias com muito boas condições físicas, porque já foram intervencionadas, que têm grandes auditórios. Temos outras que não têm. Está a falar de distanciamento social, não é? Está a falar de distanciamento social. Ou seja, salas com auditórios com poucos alunos, em que eles estejam espaçados uns dos outros. Noutros casos, têm lá a sala de aula do costume, portanto tem que estar menos alunos na sala. E a limpeza das escolas? A limpeza das escolas também é uma condição essencial. Como é que ela pode ser garantida? Não tem funcionários que cheguem para garantir a desinfecção permanente das escolas, não é? Tudo isso, todas essas variáveis estão a ser equacionadas até avaliar escola a escola qual é a percentagem de pessoas em grupo de risco, seja no corpo docente, seja esse é outro dos nos funcionários. Não é? Os professores com 60 tal anos vão dar aulas neste período? Bom, a população em risco e que tem que estar obrigada ao confinamento são os maiores de 70. Eu sei, mas como sabe, temos isso é um número, porque na realidade, sim, além de ter... Não, temos oncológicos, temos diabéticos, temos hipertensos... E professores com 60 tal anos, não estando no grupo do risco, estão mais próximo do grupo do risco que professores de 30, não é? Claro. Portanto, a garantia que foi dada pelo Primeiro-Ministro foi que se encontrarão soluções para esses casos específicos. É que nós estamos aqui com um problema, é que a idade média dos professores é muito alta, portanto significa que mesmo não estando em grupo de risco, a percentagem de pessoas que está próximo disso é altíssima. E vamos lá ver, e muitos estão, porque o grupo de risco não é apenas a idade, é também um conjunto de patologias que podem estar associadas, não é? Portanto, isto tem a ver com muitas decisões que estão a ser tomadas, ou muitos cenários que estão a ser desenhados, todos eles serão ponderados ao longo desta semana, mas... Podem dar garantias aos professores que estão no grupo de risco que não vão dar aulas? Isso já foi dado pelo Sr. Primeiro-Ministro, não é? Logo no primeiro dia. E vão privilegiar os alunos, os professores mais novos, privilegiar no sentido não é privilegiar os professores, dar prioridade aos os professores mais novos a irem dar aulas em vez dos mais velhos? Tudo isto tem geometrias variáveis. Eu tenho escolas, geralmente no centro das cidades, das capitais de distrito, com o corpo docente muito mais envelhecido, com uma grande percentagem de corpo docente envelhecido, do que nas periferias. Por razões que todos percebemos quais são. Porque o critério para escolher a escola é a antiguidade, e portanto vão para as escolas melhores. É evidente. Depois também temos dinâmicas diferentes, não é? Voltando, por exemplo, à questão do primeiro ciclo e do pré-escolar. Uma das áreas onde a idade é mais avançada é no pré-escolar. Nós provavelmente temos taxas maiores de professores em grupo de risco na educação pré-escolar do que no secundário. Estou a tirar isto assim um bocadinho, sim, sem ter os dados completamente presentes, não é? Mas por aquilo que são as estatísticas normais, estas coisas acontecem. Portanto, tudo o que nós temos de criar e desenhar, e também ouvir, e temos estado a ouvir muita gente, é sobre os parâmetros a ter em conta, que envolvem todas essas coisas que anunciou: higienização, distanciamento social. Ainda vou falar de mais uma. Sim. Haverá adaptação de horários para evitar horas de ponta ou desencontrar alunos? Sim, isso tem sido assumido, ou seja, que é muito importante, sobretudo, não termos... O que se pretende com o distanciamento social é não haver aglomeração de muitas pessoas no mesmo espaço. Por exemplo, nós sabemos que o portão da escola é um lugar de aglomeração, sobretudo à hora do almoço, não é?
Portanto, isso tem de ser evitado. Os pátios, por assim dizer, Exatamente. Também eu não estou muito bem a ver como é que vocês vão conseguir fazer isso. Controlar os alunos. Voltamos à questão da vantagem de estarmos com os mais velhos. Pois, eu também. Têm mais consciência da sua segurança. Podem ter mais consciência, por acaso, quer dizer, têm mais consciência nos 3 primeiros dias. Também é a idade do risco, não é? É a idade do risco, não é? Mas é um até risco. Em alguns casos mais do que nas crianças, não é? Se for no pré-escolar, se ele quiser correr apanhar a bola, vai para o meio da estrada. O adolescente já não tanto, não é? Mas pronto, obviamente, vamos lá ver, quando dizemos que este terceiro período é um terceiro período diferente, também é um terceiro período em que estamos todos a aprender regras de segurança que não conhecíamos. E vão tentar falámos aqui dos horários para não apanhar as horas ponta, mas também desencontrar alunos ou não? Para evitar uma grande concentração de alunos na escola. Têm que ser medidas desse tipo e não se esqueça que nós temos escolas. Se eu for a Figueira de Castelo Rodrigo, tenho turmas de secundário, infelizmente, mínimas. Se for aqui a Almada, tenho turmas de secundário perto dos 30, não é? Portanto, a solução que se adota aqui tem de ser completamente diferente da solução adotada. E até tem escolas que só têm secundário, não é? Portanto, que estão... secundário específico, quase todas têm terceiro ciclo também. Não é? Eu penso, por exemplo, Camões... Não, tem terceiro ciclo. Tem terceiro ciclo também. São escolas que não agruparam, mas têm. Acha que vai conseguir convencer os professores a voltar às escolas, os que têm que voltar? Eu não gosto de pôr a coisa em termos de convencimento, não é? Obviamente... há nas crises de saúde pública, também os especialistas em saúde pública o estudam, há uma questão que é a gestão do medo, não é? Sendo que aqui, ao contrário do que acontece no privado, em muitos setores, onde há pressão, o medo isto é horrível de dizer, mas o medo é contrabalançado pela necessidade económica. Aqui a questão não se põe, porque nos funcionários do Estado, e felizmente, o seu salário está garantido, não é? Portanto, não há propriamente nenhum incentivo do lado contrário contra o medo, não é? Bem, vamos lá ver, eu não acho que isso seja um incentivo, é o medo contra o medo. Não é? Exato, portanto, não há um outro medo, não há medo a contrabalançar. E nenhum medo é bom, não há o medo bom e o medo mau, não é? Como é que vão conseguir convencer os professores a voltar? Vamos lá ver, vai haver aqui um momento em que há uma decisão, não é? Há uma decisão e o que é oferecido presencialmente deixa de ser oferecido remotamente e vamos ter todos de fazer esta gestão do medo, que é uma gestão sempre complexa. O que significa que vocês vão ter que dar muitas garantias de segurança na própria escola. Vamos ter que dar muitas garantias de segurança, não é? Isso leva-nos... E tem poucos dias, tem 3 semanas, a partir do princípio que será... Mas estamos a trabalhar, estamos a trabalhar. O Ministério está a preparar-se para a crise, que exigirá depois de tudo isto um investimento maior. Sendo que, como vimos, os alunos mais pobres foram já especialmente prejudicados neste período. Ou seja, o que eu quero perguntar com isto é: vêm as vacas magras, disse o Primeiro-Ministro, o que significa que a escola, que depois disto deveria ter um investimento reforçado para resolver estes problemas que entretanto foram criados, provavelmente vai ter o contrário. Vamos ver, nós sabemos que esta crise de saúde pública tem várias faturas terríveis depois, não é? Vamos ter uma crise económica e financeira, já estamos a ter, que vai ser forte. Depois alguns somos menos otimistas, outros são mais pessimistas, mais otimistas em relação... Otimistas do ponto de vista económico em relação a esta crise, acho que são mesmo os delirantes, mas pronto. Não, em relação àquilo que é o posicionamento de instituições internacionais face àquilo que vai acontecer a seguir, não é? Repito o que disse, acho que otimistas são os delirantes. Exato. Mas vai ter faturas muito sérias na saúde mental, não tenho dúvidas. E na desigualdade. Nós temos tido... E teme que a escola vá ter menos dinheiro? Não sei avaliar. Eu acho que este governo e o anterior têm colocado o orçamento da educação a subir e com prioridades muito claras para onde vai o dinheiro. Era antes, não é? Não, tem sido. Ou seja, era antes disto. Nós temos estado num caminho de recuperação e fomos tomando opções. Falámos há pouco dos manuais escolares. Podemos ter opiniões sobre se é papel, se não é papel, mas o que é certo é que
as famílias estão a pagar em setembro menos umas quantas centenas de euros por aquilo. Havia quem defendesse uma versão assistencialista disto. As opções que fizemos em relação, e que deu tanto barulho na anterior legislatura com os contratos de associação, é decidir para onde é que vai o investimento público. Com reforço conseguimos fazer nas escolas públicas, até infraestruturas e coisas desse tipo. Nós temos vindo a colocar um conjunto muito grande de professores em apoios educativos, no plano de promoção de sucesso escolar, numa série de dimensões que não são apenas dar a disciplina, não é? E aquilo que certamente teremos de fazer é não perder de vista o objetivo, e dizer que a escola pública é elevador social não é uma coisa de boca. Tem que estar lá nas práticas e tem que estar aqui nas prioridades. Tem estado, e a escola com ainda todos os problemas que temos e com as assimetrias que ainda temos, eu não sou fã da escola pública só por ser produto da escola pública. Sou fã da escola pública, e hoje é dia 27 de Abril, 2 dias depois do 25 de Abril, porque é uma das grandes conquistas da nossa democracia. Já muitos de nós beneficiamos da mobilidade social que a escola garante. Está ainda muito por fazer? Está. Mas se retirarmos daí o foco, se de facto a escola servir como fábrica de seleção e da tal agudizar da falácia da meritocracia, aí certamente teremos as prioridades erradas. Já tivemos isso numa versão de um governo anterior, e portanto eu acho que a nós que estamos aqui ao leme, digamos assim, cabe-nos não nos desviarmos nunca da identificação daquilo que é prioritário. Muito obrigado por este tempo que disponibilizou neste momento difícil. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.